Bem, me foi proposto fazer uma entrevista sobre a minha área em que eu tenho a minha prática, né, de trabalho, que é da análise de discurso de filiação francesa, inicialmente, né, que é a de Michel Pechet, né, na linha de trabalho de Michel Pechet. Então, foram colocadas algumas questões que eu vou procurar responder de uma maneira informal, mas, vamos ver, de toda maneira procurando mostrar bem o que é que nessa linha a gente trabalha, né, como pesquisador. Então, a primeira delas é justamente o que se investiga em análise de discurso. Eu diria, já como resposta de imediato, né, que eu vou procurar desenvolver, que o que se investiga nessa análise de discurso que eu pratico é a relação entre o sujeito, a linguagem e a sociedade, levando em conta a ideologia. E não consideramos, nessa perspectiva, nem a linguagem como instrumento de comunicação ou de informação, nem a ideologia como ocultação. Então, a análise de discurso representa, né, essa que eu pratico, um corte epistemológico fundamental nas ciências da linguagem ao trazer para o seu estudo a relação linguagem e ideologia. Porque, ao mesmo tempo que ela faz isso, modifica a própria concepção do que é linguagem, a própria concepção do que é ideologia. A ideologia, então, nessa perspectiva de trabalho, passa a ser vista não como conteúdo nem como ocultação, né? Mas como constitutiva mesmo do sujeito e dos sentidos, né? Considerando a materialidade da linguagem e o seu real. Então, o que a gente vai observar com essa forma de análise são os processos de significação. Como os sentidos são produzidos, considerando que não há discurso sem sujeito, nem sujeito sem ideologia. O discurso, que é objeto da análise de discurso, é definido como efeito de sentidos entre locutores. A noção de efeito aí presente refere ao imaginário, à ideologia presente na constituição do sujeito e dos sentidos, como eu disse. Considerando que o sujeito não é a origem de si, temos a interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, né, tocado pelo simbólico. E essa interpelação do indivíduo em sujeito vai produzir o que nós chamamos, desde Pechet, a forma sujeito histórica, né? Que no nosso caso é o sujeito capitalista, caracterizado juridicamente, né, na relação com o Estado, por seus direitos e deveres. O que o faz, ao mesmo tempo, livre e responsável, historicamente, né? Na Idade Média, era outra forma sujeito histórico, né, que era a forma sujeito histórica medieval, não capitalista, em que a relação de determinação histórica, né, fazia com que o modo de interpelação fosse outro desse sujeito, de tal modo que houvesse vamos dizer, a submissão do servo ao Senhor e do Senhor a Deus, não é? Que é bem diferente da nossa prática, né, em que o sujeito se constitui por essa relação, dessa forma histórica, vamos dizer, se constitui pela relação do Estado com o jurídico, né, a questão do sujeito responsável e ao mesmo tempo livre, né? Então, isso é importante, porque há modos de assujeitamento diferentes nas diferentes formas históricas, né? Bom, na sua investigação, então, entra em consideração, nessa filiação teórica, o político, eu não estou dizendo a política, é o político, e dizemos que a análise de discurso trabalha com a simbolização do político. O Curtini fala na textualização do político, né? A análise de discurso como sendo, né, um trabalho sobre a textualização do político. E o político no capitalismo, né, de acordo com o que a gente considera, né, se constitui pelas relações de poder que dividem os sujeitos na formação social, por exemplo, entre ricos e pobres, entre brancos e negros, homens e mulheres, etc.
Desse modo, afeta pelo imaginário, pela ideologia, os sujeitos em sua divisão e diferença. Resulta daí o que a gente chama de posições sujeito constitutivas da sociedade em suas relações. Então, aí, já agora pensando essas relações no capitalismo, é o patrão empregado, o professor aluno, né? Em outras palavras, o político simboliza, na análise do discurso, as diferenças sociais, afetando-as de valores por causa da ideologia. Mas os sujeitos discursivos não são definidos, tal como a sociologia os descreve, não é? Ocupando objetivamente seus lugares sociais. No discurso, é importante lembrar isso, que no discurso, esses lugares sociais estão representados, mas transformados, pois eles são projetados no discurso por formações imaginárias. Então, por exemplo, o que funciona no discurso não é um lugar social tal qual, né, descrito pela sociologia objetivamente, mas atravessado já pelas formações imaginárias, pela ideologia. Então, o que funciona no discurso não é o lugar social do patrão, mas a imagem que se tem de um patrão, a imagem que se tem de um empregado dentro do imaginário social. Em resumo, na análise de discurso, se investiga a produção de sentidos considerados em suas condições de produção. Isso é muito importante, essa relação entre a produção do sentido, né, na relação com as condições em que ele é produzido. Em que entram as formas de assujeitamento, como eu falei, isto é, da constituição pela ideologia desses sujeitos. E entra também nessas condições a situação, como eu vou falar um pouquinho mais para frente.